Olá pessoal, eu sou a Andressa Tabazinski e você está em mais um vídeo do canal Carreira Literária. Antes de mais nada, eu vou repetir de novo aqueles recados de você se inscrever aqui embaixo, dar o seu like, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo. Está um calor desgraçado aqui no Rio de Janeiro e esse é o mínimo que você pode fazer pela gente por estar gravando, pingando suor. Eu sei que lá no vídeo passado eu já estava molhada, então por favor. Dicas de como fazer um bom protagonista, agora um anti-herói. O que é um anti-herói? Se já tem esse prefixo anti, você deve supor que ele é tudo que o herói não é. Mas não é bem assim, senão ele seria o vilão ou o antagonista, né? O que faz dele um anti-herói? O que conceitua um anti-herói? Ele é o protagonista da história, só que ele vai ter características que não que se confundem com o vilão muitas vezes. Ele não vai ser tão ético, ele não vai ter regras morais tão claras, ele vai fazer coisas ruins, mas de alguma forma você vai ver ele como protagonista, você vai torcer por ele e muitas vezes vai gostar mais dele do que você gostaria de um herói típico, como eu citei lá atrás, o Frodo ou o Harry Potter. Então vamos lá, dica número 1 para fazer um bom anti-herói, é o carisma. E aqui eu vou citar já 2 exemplos que me vêm à mente, que são muito clássicos, que é o Dexter, da série de livros, depois série de televisão, aquele psicopata que matava criminosos, e o Deadpool, que saiu dos quadrinhos da Marvel, ganhou filme agora, também sucesso de bilheteria, que são clássicos anti-heróis, eles matam, eles são psicopatas, eles não fazem o bem apenas por fazer o bem, tem que ter alguma coisa que os satisfaça, mas eles são carismáticos, eles são sarcásticos, eles fazem piadas. O Dexter, ele tem toda essa parte de bom mocismo dele, escondido. Você fica curioso vendo as ações dele, ao mesmo tempo que você escuta os pensamentos dele. Chega a ser engraçado, porque ele tá agindo como um bom moço e pensando como um psicopata. Então tudo isso acaba gerando carisma e conecta o leitor ou o espectador àquele personagem. Então essa é a dica número 1. Faça o seu personagem ser engraçado, malandro. Dica número 2 para um bom protagonista anti-herói é que os fins justificariam os meios. Aqui de novo eu vou trazer o Dexter. Eu acho que não consegui pensar em um exemplo melhor do que o Dexter para dar as dicas de um bom anti-herói, porque no final das contas as pessoas torcem pelo Dexter porque ele só mata vilões. Ele foi treinado pelo pai dele, que logo quando ele era criança, o pai dele, que é um ex-policial, diagnosticou nele a sociopatia e treinou ele para caçar apenas outros psicopatas, outros serial killers. Então você acaba torcendo por ele porque os fins justificam os meios. Mesmo que para fazer a justiça o Dexter use requintes de crueldade, você veja muito sangue, ele serra todo mundo ao meio, ele mata as pessoas de forma extremamente cruel, no final das contas as pessoas torciam pelo Dexter. A série teve 8 temporadas, foi um personagem que fez muito sucesso e isso, apesar de extremamente mórbido, funcionou. E aqui eu vou usar outro exemplo, e talvez eu vá causar polêmica por isso, mas a gente aqui no YouTube acaba se acostumando com o hate. Mas o Capitão Nascimento é um grande exemplo de um anti-herói, porque justamente essa questão dos fins justificam os meios. O Capitão Nascimento fazia a justiça com as próprias mãos, usava de tortura, matava, era agressivo, mas ele estava fazendo isso na visão dele, para um bem maior. Ele estava combatendo o narcotráfico e era assim que tinha que ser, e as pessoas saíam do cinema achando o Capitão Nascimento o cara. Mas ele fazia coisas que um vilão faria, não concorda? E é justamente com isso que eu puxo já a terceira dica, é que
Pra isso, você tem que ter uma boa explicação do porquê o seu anti-herói é como ele é. O Capitão Nascimento tava lá na favela lutando diariamente contra narcotraficantes, vendo coisas horrorosas acontecer, vendo a corrupção dos políticos, vendo que a violência só piorava. Então ele acabava por instinto e por senso de justiça querendo fazer a justiça com as próprias mãos. E isso falava muito com o público, que também acabava sentindo essa necessidade de fazer justiça com as próprias mãos. O Dexter mesmo, que eu usei nos outros 2 exemplos, vou trazer aqui nessa terceira dica também, teve uma infância horrorosa. Se você não viu a série, eu não vou te contar, porque eles explicam isso mais pra frente. Mas ele teve uma infância muito ruim, ele passou por traumas horrorosos, e isso justifica, ou justificaria, o fato dele agir como ele age e justificaria a doença dele, a sociopatia. Então, o seu anti-herói, ele não pode ser mal só por ser mal. E é justamente por isso que os anti-heróis fazem tanto sucesso, às vezes fazem mais sucesso do que os heróis comuns, porque eles quebram essa dicotomia de que existe o bem versus o mal. Eles mesmos são essa mistura de bem e mal. Como tudo na vida tem essa ambivalência, e acaba que é até mais gostoso de assistir essa luta interna e essa mistura. E aqui, como no último vídeo eu deixei a dica de leitura do livro do Joseph Campbell para Jornada do Herói, eu vou deixar uma dica de uma série que é Breaking Bad, que é uma das minhas séries favoritas da vida, que o arco todo dramático, o enredo da série, é justamente o caminho de um personagem que era neutro, até meio blasé, um personagem comum, um homem normal, passando por uma série de estágios que vão transformar ele num cara muito mal, num cara frio, um assassino, psicopata, sem escrúpulos, extremamente maligno. Então, a série Breaking Bad é meio que uma série que mostra que haveria justificativa para alguém se tornar mal, alguém se tornar um anti-herói. Então é isso, pessoal. Deixe aqui nos comentários se vocês têm outros exemplos de bons anti-heróis ou o que vocês acham que cativa tanto no anti-herói. E nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até breve.